Seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Você está assistindo o primeiro episódio do quadro Naftalina, onde eu vou rebuscar histórias antigas que nunca foram contadas nesse canal, ou porque eu perdi as imagens, ou porque as imagens eram meia boca e me deu vergonha de publicar. As histórias vão valer a pena e depois da vinheta a gente começa com perrengues. Salve, salve meus amigos, tranquilo? Como é que vocês estão? Na paz? Sejam muito bem-vindos a esse novo quadro Naftalina. Muito material que eu tenho já das antigas. Não foram publicados nesse canal porque ou eu perdi parte das imagens, aí a história fica faltando, ou a qualidade das imagens é duvidosa. Tenho imagens gravadas com GoPro Hero 1. Eu tenho viagens onde a dona Elda viajava com uma handcam aqui, ó, na tremedeira do braço, na garupa. Ou seja, um material que não tem ali uma boa qualidade, mas que contém histórias muito bacanas, histórias dos nossos primórdios e que fazem parte da nossa história. São responsáveis por onde estamos. Então a gente vai compartilhar neste novo quadro Naftalina. Começo com perrengues, porque os amigos sempre me questionam: Guga, qual foi o seu pior perrengue? E isso me dá tela azul. Eu nunca consigo eleger aquele pior perrengue, porque sempre o pior é o último, é o que está mais fresco, é aquele que você ainda está absorvendo o crescimento que ele te gerou, e aí eu sempre fico sem saber o que responder. Na verdade eu não consigo eleger qual foi o pior, mas eu posso garantir para vocês que em 2015 eu e a Elda passamos uma semana de perrengues, que se tivesse acontecido no início das nossas viagens, lá no comecinho, talvez o nosso casamento não tivesse nem sobrevivido, porque uma coisa é um dia de perrengue, outra coisa é uma semana de perrengue, um atrás do outro. Se liga, em 2015 eu e Dona Elda saímos para fazer o projeto Vulcões Andinos. Agora, a motoca já tá todinha no jeito, todinha carregada. Primeira montagem dela sempre dá um trabalho maior, porque você não sabe como é que vai prender tudo, mas agora são 50 dias fazendo isso todos os dias. Bora motocar. Era a primeira de duas partes, aonde a segunda parte ainda não aconteceu, mas que tinha por objetivo percorrer vulcões da Cordilheira dos Andes. Só para vocês terem uma ideia, a América do Sul é o continente que mais tem vulcões no mundo. Só o Chile tem mais de 2.000 vulcões. Obviamente que não ativos, mas entre ativos, inativos e adormecidos são 2.000 vulcões. Nosso roteiro saiu de São Paulo, cruzou a fronteira de Corumbá com a Bolívia, já pegamos ali o vulcão Sajama, entramos no Peru, subimos até o Equador, Colômbia, fizemos a curva e retornamos para casa. Um trajeto de 18.000 quilômetros, onde a minha maior preocupação era a vida útil do meu pneu. Eu tinha na época uma Ducati Multistrada 1200 S Touring, onde o histórico de vida dos meus pneus era desanimador. O primeiro durou 6.000 quilômetros. Em 2015 a Ducati estava chegando perto dos 50.000 quilômetros e eu já tinha trocado 4 pneus traseiros, uma média aí de pouco mais de 10.000 quilômetros por pneu. Minha melhor média na época era 12.000 quilômetros e eu estava muito preocupado com isso. Até que me indicaram um pneu da Metzeler, um Roadtec Z8, garantindo que ele chegava a 20.000 quilômetros. Meus problemas estavam resolvidos. Eu tinha 18.000 quilômetros, o pneu durava 20, eu chegava com uma margem de 2.000 quilômetros de segurança. Show de bola, instalei o pneu e saí. Mas, quando a gente estava retornando em Arica, já tínhamos ido à Colômbia, já tínhamos cruzado o Peru novamente, e de volta, né? E quando entramos no Chile, em Arica, eu dei uma olhadinha no meu pneu e a trama estava começando a abrir.
Ali eu fiquei preocupado porque eu tinha praticamente 4.000 quilômetros para voltar para casa e a trama já estava aparecendo. A partir dali eu comecei a andar muito devagar, a minha velocidade média caiu aí por volta dos 90, 100 km horários, bem tranquilo, para poupar realmente aquele pneu. Ele tinha que chegar até em casa. E aí você vai falar, Guga, mas por que você não trocou no caminho? Porque ele era um pneu 190. Ele era uma bitola deste tamanho e dificilmente você encontra um pneu desse nos confins da Argentina, nos confins da Bolívia, enfim, não é um pneu fácil de se achar, é uma medida muito específica. Fui poupando o meu pneuzinho, chegamos em São Pedro do Atacama e aí fui e fiz o lascar. Bastante viento, ¿ok? Estas ráfagas están sobre los 100 kilómetros por hora, ¿ok? Vamos a intentar continuar. Hasta aquí ya tienen el 85% de la ascensión lista. Ahí ya está el cráter, donde está la línea final. Pero el viento es demasiado fuerte, no nos podremos acercar más, ¿ok? Foi foda! Isso daí se tornou ativo. Nós chegamos. Daqui, cratera do Lascar. Recuperado meu fôlego, pegamos a motoca e ainda virei para ela e disse assim, amor, a partir de agora nós estamos sozinhos, porque ninguém mais vai acompanhar a nossa viagem. Naquela época, em 2015, até meados de 2017, todas as nossas viagens eu postava diretamente da estrada, um relato dia a dia. Chegava no hotel, abria o notebook e já fazia um artigo e publicava no site do Diário de Motocicleta. Essa viagem que eu estou contando para vocês, Vulcões Andinos, tem ela completinha lá no site, beleza? E aí cheguei para ela e falei, amor, agora acabaram-se os vulcões, agora é só caminho para casa, não temos mais turismo, os acessos ao site vão despencar. Então vamos nós dois voltar para casa. E aí subimos a motoca, nossa pernada, saímos de São Pedro do Atacama com o objetivo de chegar em Palpala. Passamos pelo Passo de Ama, fizemos a nossa aduana bonitinho e seguimos a nossa viagem, tocando bem devagarinho, com a preocupação focada no pneu. Quando eu passei por Susque e começamos a subir um trechinho íngreme da cordilheira, a moto perdeu a potência. Eu fiquei completamente desesperado porque eu acelerava e a moto não andava. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu dentro desse motor nesta localidade? É um lugar onde você tem, sim, Susque ali como suporte, até conseguiria uma hora de caminhada retornar, celular, esquece, não pega, mas Susque, o máximo que eu ia conseguir era uma pousada, um abrigo, porque não tem uma infraestrutura para que possa arrumar uma Ducati multistrada. E aí eu encostei e quando eu olhei, a corrente tinha caído. Até então eu vinha lubrificando essa corrente com uma mistura de graxa de hemocinética grafitada. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, mas um amigo me recomendou e mostrou para mim
que a relação dele, uma V-Strom 650 na época, já tinha mais de 60 mil quilômetros e ela estava intacta. E ele me garantia: Guga, eu nunca ajustei a corrente. E eu falei: eureka! Nós temos agora a solução para nossa relação. A relação da Ducati, inicial, original de fábrica, dura 30 mil quilômetros, bem lubrificadinha, bem motocadinha, de 30 para baixo, tá? Vai depender da mão, do peso da mão do cabra. Eu não tinha grana para trocar essa relação original, que na concessionária me custava cerca de 5 mil reais com a mão de obra. Eu optava pelo um pinhão Didi, uma corrente de 535, um bitelão também da Didi e uma coroa da JT Racing de troca rápida. Essa coroa de alumínio era usada pela equipe, acho que ainda é, da equipe de pilotagem de MotoGP da Ducati. Mais barata, esse kit na época me custava R$ 1.500, muito melhor do que os 5 mangos. E eu vinha fazendo vários testes com o Motul, e o máximo que eu tinha conseguido chegar era a 20 mil quilômetros de vida útil daquele kit. Quando meu amigo me mostrou a moto dele com 60 mil quilômetros original, sem dar uma esticada na corrente, usando graxa de hemocinética, eu não pensei duas vezes. Eu comprei um potinho, comprei um pincelzinho e a viagem inteira eu fui bisuntando a minha relação com a tal da graxa hemocinética. E eu fui percebendo que aquela coroa de alumínio foi se desgastando, se desgastando, se desgastando e se desgastando. Até que em Susque a corrente simplesmente pulou dos dentes. Conseguiu? Tem que puxar. Tá bom. Imagina, é um pouquinho mais. Ela ainda tá mole. Mas ela tem que ser mole. Tem certeza? Oi. Maravilha, dei todos os ajustes da minha corrente, foi até o talo, eu não tinha mais como ajustar. Senti que a corrente ainda estava afogada e os dentes banguelos. Seguimos a nossa viagem em direção a Palpala. No meio do caminho a gente cruzou por Salinas Grandes, para quem não conhece, é um salar do Uyuni miniatura no norte da Argentina, e a Elda pediu para parar para fazer umas fotos. Descemos ali mesmo na pista. Na época ela não era asfaltada, era de terra, uma preocupação lascada para pegar uma pedrinha e cortar aquela trama, mas a minha preocupação nem foi muito longe, porque assim que eu dei um chute no pneu eu já vi que ele estava completamente murcho. Não era a primeira vez que ele tinha furado, eu já tinha gasto todos os meus cilindros de CO2 que vem no meu kit de reparo da GIV. Tirei os meus baús, entreguei para a Elda, falei: amor, espera aí que eu vou arrumar esse pneu. E entrei com a moto para dentro de uma mineradora, né, que tem ali, tem várias usinas que extraem o sal. Consegui que um engenheiro lá, um mecânico, me emprestasse um compressor, fiz o reparo do meu pneu, calibrei e aí com isso a gente conseguiu chegar em Palpala. Nunca tínhamos ficado nessa cidade, optei por um hotel cassino que pelas fotos da inauguração foi muito top lá pela década de 70. Quando a gente chegou era um pulgueiro, era uma lixeira, mas a gente não tinha outra opção, acabamos passando a noite por lá mesmo. No dia seguinte, o pneu estava ok de manhã, não tinha vazado, fiquei muito feliz e saí novamente bem tocadinho, bem devagarinho para conseguir chegar no Brasil. A Ruta 12 naquela época
estava passando por reforma e a gente pegou cerca de 45 quilômetros de estrada de terra. Os caras descascaram a pista inteira para refazer o asfalto e eu vinha com medo desgraçado, porque qualquer brita podia rasgar aquela trama muito facilmente. Enquanto a minha preocupação continuava focada no pneu, a minha relação ia ficando cada vez mais banguela, a coroa ia comendo. Tinha parado de usar a graxa de hemocinética, mas o dano já tinha sido feito. E aí, num belo momento, na altura de Tacopozo, a corrente mais uma vez caiu. Só que desta vez ela caiu e entortou, ficou completamente torta. Consegui recolocar ela no lugar. 2 motociclistas brasileiros passaram por mim, me ofereceram ajuda, me escoltaram até Tacopozo. Parei numa oficina e assim que eu entrei o mecânico já veio: não mexa. Eu falei: não, meu amigo, por favor, o que você precisa fazer é isso. Eu peguei todas as ferramentas, eu tinha tudo para tirar a roda da Ducati. E eu tinha uma coroa que eu não sei o porquê. Foi por Deus, eu levei uma coroa extra. Eu não viajo com peças de moto. Quem assiste o canal sabe disso. Eu já falei, não se leva peças de moto para viajar. Saia com barba, cabelo e bigode, com a sua moto em dia, que você não vai precisar. Neste caso, por intuição, eu tinha uma coroa, porque, cara, aquela coroa era única. A corrente, o pinhão eu até conseguiria usar, achar algum tipo diferente, fazer uma adaptação. A coroa não. E eu tinha uma coroa reserva. E aí eu insisti para que o cara instalasse aquela coroa, ensinei para ele como é que ele tinha que fazer e tudo mais, tal. E aí ele topou. Nisso eu saí em busca de um caixa eletrônico, porque eu não tinha mais dinheiro. E aí, chegando no caixa, coloquei o meu cartão, operação negada. Quem tem Visa Electron consegue, pedindo autorização para o seu banco, fazer saques em caixas eletrônicos da rede Plus. Essa rede, naquela ocasião, ela estava sendo substituída por uma rede chamada Link, e ironicamente não fazia link com o Bradesco, com o meu banco no Brasil. E aí eu tentei em vários caixas e não saía dinheiro, não tinha autorização para transação, eu não conseguia sacar dinheiro. Voltei para a oficina, o cara já tinha terminado o serviço, eu cheguei para ele e falei: então, meu amigo, quanto é que eu te devo? Na época ele me cobrou $200 para fazer aquela manutenção. Já foi um assalto, já foi uma facada, mas, cara, você tá refém, você tá no meio do nada. E eu cheguei e falei: então, meu amigo, eu fui até o caixa eletrônico para sacar dinheiro e o dinheiro não sai. Aí ele falou: o caixa tá com problema, eles estão mudando o sistema. Eu falei: eu já percebi, e eu não consigo sacar dinheiro, eu não tenho dinheiro. Aí o cara ficou bravo: como que não tem dinheiro? Não tem dinheiro? Eu falei: não, peraí e tal. Eu abri meus bolsos, minha carteira, e comecei a colocar tudo na mesa. Coloquei pesos bolivianos, eu tinha alguns reais, coloquei uma nota de $10, que é o único dólar que eu tinha, e pesos chilenos. E, cara, chileno odeia argentino e vice-versa. Quem acha que a rivalidade argentino-Brasil é braba, é história. Isso aí é no futebol, e o argentino nem liga, porque eles são os melhores do mundo. Agora, a rivalidade entre chilenos e argentinos, o negócio vai além do futebol. Na verdade, o futebol nem entra nisso, é uma questão mesmo racial. E aí eu coloquei os pesos chilenos na mesa, e aí o cara foi lá, empurrou os pesos bolivianos, empurrou os reais, pegou a nota de $10 e pegou todos os meus pesos chilenos. No frigir dos ovos, aquilo ali deu algo em torno de $140, tá? Se eu fosse fazer a conversão do que ele me levou de peso chileno. Mas eu fiquei muito grato, porque a última coisa que eu esperava é que o mecânico argentino fosse pegar pesos chilenos. Bom, um problema resolvido. Eu tinha uma coroa nova. A corrente, ele tentou dar uma
ajustada nela numa morsa, mas não tinha o que fazer, ela realmente estava entortada, e naquela localidade eu não ia achar uma corrente 530, 535 ou até mesmo 520, de jeito nenhum. E colocamos a mesma corrente e segui viagem, agora preocupado com o pneu e com o dinheiro, porque eu não tinha mais grana, eu não tinha como seguir viagem. Seguimos até a próxima cidade, Monte Queimado. Parei no posto de gasolina e perguntei pro frentista onde tinha um banco. E aí um argentino que estava no carro, em bom português, chegou e falou: eu sei, me acompanha. E aí nos guiou para dentro da cidade. Parei num banco, entrei no guichê e testei todos os caixas e todos eles deu operação negada. E a Elda não sabia do que estava acontecendo. E aí eu cheguei para ela ficou do lado de fora conversando com esse argentino. E aí eu cheguei e falei: amor, nós temos um problema. Eu não tenho mais dinheiro, o caixa eletrônico não está mais autorizando a minha transação e eu não sei como é que a gente vai sair daqui. Este cara virou para mim e falou assim: quanto que é um tanque de gasolina? Eu falei: olha, 100 pesos eu consigo encher. Ele abriu a carteira e me entregou 100 pesos. E eu cheguei e falei: cara, eu não posso aceitar. Eu não sei quando é que eu vou te encontrar de novo para te devolver esse dinheiro. Aí ele falou assim: olha, eu morei durante 6 anos no Largo do Batata, em São Paulo. E durante esses 6 anos, todos os dias eu tinha um brasileiro que me ajudava. Então tá na hora de eu repor a minha dívida. Eu não quero esse dinheiro de volta. Sem brincadeira nenhuma, eu quase chorei. Eu fui até o baú da moto para pegar a minha máquina fotográfica para fazer uma foto, e nesse intervalo ele entrou no carro, tinha se despedido da Elda e foi embora. Não sei o nome dele e muito provavelmente eu nunca mais o verei. Fica a minha eterna gratidão. E com aqueles 100 pesos eu voltei no posto e falei: cara, me completa com 100 pesos. O que sobrar, se sobrar 1 peso, eu quero de troco. O frentista deu risada pensando que eu era espirituoso, mas não, eu estava desesperado mesmo. Abasteci e seguimos viagem até Presidência Roque Sanz Penha, aonde aqueles 2 brasileiros estavam hospedados e aonde eu ensaiava um meio de pedir dinheiro emprestado para eles. Acontece que a gente chegou muito tarde. Eles já estavam dormindo e eu deixei um bilhete na moto de um deles pedindo para que eles me acordassem quando eles saíssem, porque nós faríamos o trajeto para o Brasil juntos. E quando eu acordei de manhã, tinha um bilhete na minha moto falando: caro Guga, nós não quisemos te incomodar, saímos às 6 horas da manhã. Cara, isso era 7 horas da manhã, era 1 hora de diferença. E eu falei: tô lascado, cara, como é que eu vou fazer, né? Eu não tenho mais dinheiro para gasolina, eu não tenho sequer dinheiro para pagar o hotel. Eu tô ferrado, eu tô lascado. Novamente eu peguei meu cartão de débito e me encaminhei para o Banco Nacional da Argentina e comecei a testar em todos os caixas e todos eles me deram operação negada. Não fazia o link, o sistema link não funcionava. Eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu tinha uma camiseta escrita Ducati. E eu falei: cara, como é que eu vou pedir dinheiro na rua com uma camiseta escrita Ducati, cara? Quem tem Ducati é playboy, é cara cheio de dinheiro, tá montado na grana. Como é que vão acreditar que eu não tenho dinheiro para pagar o hotel? E aí, voltando para o hotel desesperado, já quase com a minha diária para vencer, passei por um guichezinho único, solitário, numa praça que tinha uma fila com umas 6 pessoas. Eu falei: cara, eu não tenho mais nada a perder. Parei e aí quando eu entrei, eu coloquei meu cartão, pedi 1.000 pesos e a máquina começou a... Cara, eu gritava dentro dessa cabine, que as pessoas do lado de fora não entendiam, ficaram assustadas, mas eu não aguentei de felicidade, aquela máquina cuspindo 1.000 pesos, e eu falei: meu Deus do céu, graças a Deus eu consegui. Peguei os 1.000 pesos, coloquei o cartão de novo, falei: vou pedir mais 1.000 pesos, e aí, operação negada. Eu falei: caraca, meu.
Eu consegui 1.000 pesos, maravilha. Voltei pro hotel, falei, eu vou pagar. Aí ele, de que forma, senhor? Eu falei, em efetivo. Ele, então tem desconto. Eu sei que acabou saindo aí por 350 pesos, se eu não me engano. Eu tive aí uns 50 pesos de desconto, porque eu paguei no dinheiro à vista. Fiquei felizão, porque me sobrou 650, que era dinheiro tecnicamente suficiente para rodar 800 quilômetros até Foz do Iguaçu. Peguei a Elda e, putz, eu vou me embora, consegui dinheiro e tudo mais, tal, vamos embora pro Brasil. E aí quando eu comecei a montar a moto, eu olhei o meu pneu completamente murcho no chão. Desmontei tudo de novo, peguei a moto e levei ela para uma borracharia na esquina do hotel. E aí comecei a reparar o pneu, mas ele estava tão fino, com a trama tão ralinha, que o reparo do pneu passava e saía, ele vinha junto, ele não tinha força para ficar. Consegui com muito custo manter um macarrãozinho no pneu, enchi aquele pneu, até que chega um cidadão e fala assim, você não quer um pneu novo? Aí eu virei para ele e falei, cara, é lógico que eu quero um pneu novo, mas primeiro, eu não vou encontrar um pneu desse tamanho aqui, e segundo, eu não tenho dinheiro. E aí eu contei toda a minha epopeia para ele. E aí ele virou para mim e falou assim, eu vou arrumar um pneu para você, vem comigo. E aí fomos até a esquina, ele tinha uma oficina mecânica de veículos, de carro, bem na esquina. Jorge Carrasco se dispôs a fechar a oficina para me ajudar. Eu cheguei para ele e falei, não, Jorge, peraí, eu tenho que buscar minha mulher no hotel, porque eu já paguei, eu já fiz check-out, mas ela tá lá com as nossas coisas. Ele não traz aqui, ela fica com a minha família e a gente sai para buscar um pneu com você. Busquei a Elda, deixei ela com a família dele e saímos em busca de um pneu. Fomos numa revendedora, numa concessionária da Yamaha, e ele conhecia o dono, me explicou o que estava acontecendo, e aí o cara chegou e falou, não, eu tenho um pneu aqui 160 que eu vou te dar de presente. Eu falei, cara, meu pneu é 190, um 160 não vai caber, eu te agradeço de coração. Ah não, tudo bem, então, ok e tal, vamos sair, vamos procurar com amigos do Jorge quem tenha um pneu esportivo, um pneu maior, um 170, um 180 pelo menos. E aí nesse meio caminho o pneu fura novamente. Empurramos a moto até a casa do amigo Jorge e eu decido que vamos tentar aquele pneu de 160. Voltei na concessionária, peguei aquele regalo, aquele presente, voltamos e levamos na oficina do Gordo e do Alemão. Esses caras fizeram de tudo o que foi possível para inflar aquele pneu 160 numa roda 190. Amarraram, subiram em cima, colocaram calço, tentaram de tudo. Aê! 1h30 depois, aquele pneu finalmente estourou e inflou dentro da roda. Nesse meio tempo eu já tinha contado toda a minha vida desde o meu nascimento, tanto pro Gordo quanto pro Alemão e os amigos que foram se juntando na missão de fazer aquele pneu dar certo. E aí eu virei pro Alemão, dono da borracharia, e perguntei, Alemão, quanto que eu te devo? Ele cochichou com o Gordo, virou para mim e falou assim, 25 pesos. Aí eu cheguei e falei, não, isso não tá certo. Você demorou mais de 1h30, quase 2 horas para conseguir fazer esse pneu entrar na roda. 25 pesos é muito pouco. E aí ele, de um modo bem portenho, virou e falou assim, a borracharia é minha e eu tô te cobrando 25 pesos. E aí eu dei um baita de um sorriso, ele também sorriu. Ele não era nem um pouco estúpido e nem arrogante, muito pelo contrário. Era um cara bem sarcástico, irônico do jeito que eu gosto. E aí eu dei os 25 pesos para ele, abracei ele com força e prometi que no ano seguinte eu estaria ali de volta
porque eu fazia grupos de viagem para Atacama e ali era a minha cidade base, e que eu voltaria com uma caixa de cerveja e uma boa carne para a gente fazer um assado. Como de fato no ano seguinte eu voltei a Roque Santos Penha, mas eu encontrei a borracharia fechada. Não consegui mais contato nem com o gordo nem com o alemão para pagar essa dívida de honra. Voltei com o Jorge para casa, Elda já no meio da família, já estava almoçando, sentamos, almoçamos com a família, contamos piada, falamos do Brasil, todos eles querendo saber coisas da nossa pátria, enfim, se tornaram a nossa família argentina. Desde 2015 eu não perco a oportunidade de passar na casa deles para dar um bom abraço, para dar um afeto, porque Jorge, apesar de ser um motociclista aposentado, ele sofreu um acidente e quase lhe tirou a vida. Ele era um mecânico ajudando um brasileiro completamente desconhecido. Era um argentino parando o trabalho dele para ajudar um cara que ele não conhecia. Eu fico muito revoltado quando eu escuto falarem mal dos argentinos baseado em estereótipos. Eu acho que o mundo te trata bem se você trata o mundo bem. E eu fui muito bem tratado por essa família. Eu tenho eles como a minha família. Deixei o meu pneu com o Jorge, faço coleção. Quem assistiu esse vídeo aqui, 1000 coisas sobre mim, eu mostro esse pneu. E falei, Jorge, guarda esse pneu que ano que vem eu volto para buscá-lo. Pegamos a estrada, já 3h30 da tarde, com o objetivo de irmos direto para o Brasil, 800 quilômetros. Passando por Corrientes, eu virei para Elda e falei assim, amor, vamos entrar na cidade e eu vou até o caixa eletrônico. Se eu conseguir sacar mais 1000 pesos, a gente dorme aqui hoje e segue viagem amanhã. E novamente fui em todos os caixas e todos os caixas me deu transação negada, não fazia o link. Pegamos a moto sem alternativa e rumamos para o Brasil. Chegamos no Brasil, em Foz do Iguaçu, a 1h da manhã, debaixo de um baita de um temporal. A corrente caiu novamente na estrada, eu tive que parar novamente para arrumar aquela corrente, mas consegui finalmente entrar em Foz do Iguaçu. No dia seguinte, pegamos a nossa motoca e vamos embora para casa, escala Curitiba, Santos. E pouco mais de 50 km de Foz do Iguaçu, a moto novamente começou a patinar. Eu falei, não acredito, essa corrente caiu de novo. E aí eu encostei e cadê a corrente? A corrente dessa vez ela tinha quebrado, ela não tinha mais aguentado aquela coisa torta, e sem contar que a coroa estava sendo completamente corroída. Entrei em contato com meus amigos no WhatsApp, me indicaram um mecânico em Foz do Iguaçu que veio me resgatar, levou a moto para Foz do Iguaçu e demorou um dia para conseguir uma correntinha da Vaz de 180, e aí instalamos aquela corrente e voltamos para a estrada. Novamente a escala em Curitiba. Em Curitiba aproveitei para ir visitar a fábrica da Tex, o depósito da Tex, que na ocasião eram nossos patrocinadores. Fui dar um abraço no meu amigo Heloísio, da Adrenalina Motos, inconformado de ver um pneu 160 que me regalou com um pneu 190 para voltar para o Salão Duas Rodas. E com isso o dia foi passando e pegamos a estrada à tarde, descemos para Peruíbe. E na altura de Pedro de Toledo, mais uma vez a moto perdeu potência. Eu falei, não acredito que essa corrente caiu. E mais uma vez a corrente quebrou. Ela não aguentou o torque da Ducati, mas aí já era até esperado, né? Durou aí quase 1000 quilômetros, aquela correntinha Vaz fininha. E eu terminei essa viagem mais uma vez em cima de uma caminhonete, chegando em Santos por volta das 2h da manhã, finalizando aí uma semana de perrengue. Essa história nunca tinha sido contada, a não ser no livro Tá Que Eu Pariu, onde eu detalho com uma riqueza maior de detalhes aqui. Quem quiser, esse livro aqui tem no descritivo a versão digital, eu não tenho mais ele impresso. São algumas páginas para finalizar esse livro. E aquele perrengue, aqueles
dias de perrengue fez com que eu e a Elda amadurecêssemos muito, porque pela primeira vez, diante de situações complicadas com o pneu, com a relação e com falta de dinheiro, nós em nenhum momento entramos em desespero. Sempre fomos proativos na solução do problema, e a frieza de solucionar todos esses perrengues me colocou num novo patamar, me deu a clareza dos fatos, que realmente estrada não é lugar para ter pena de si mesmo. Os perrengues eles vão acontecer, faça o possível para que não ocorra, tenha sua manutenção de moto ok, seja prudente no modo de dirigir a sua moto, de conduzir, de equipar, de estar equipado, a carga que você leva, seja consciente em todos os pontos, um planejamento ok, para que você não passe perrengue. Mas se ele acontecer, não seja vítima desse perrengue, seja proativo. Tá bom, beleza, o que eu tenho que fazer para resolver isso aqui? E resolva, não tenha pena de si, não gaste tempo xingando, gritando e se amaldiçoando ou se colocando numa posição de vítima. Porque comigo, tinha que ser comigo, eu sou um azarado. Isso não vai adiantar em nada. As palavras têm poder, então mude o tempo verbal. Eu não tenho um problema, eu tinha um problema, eu resolvi. É isso aí, eu espero que você tenha se divertido com este caos. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, me conta aí qual foi o seu pior perrengue, como é que você resolveu ele, compartilha comigo a sua história, beleza? Eu em breve volto com um novo episódio deste quadro Naftalina. Eu espero que você tenha gostado. Até lá, boas estradas meus amigos, sempre!